Olá, eu sou o pastor Rafael Melo do projeto Reconstruindo os Muros do Evangelho e nesse vídeo eu vim falar para você sobre uma coisa muito séria que leva muitos cristãos a não desfrutarem da vida em abundância que Cristo conquistou para nós. Por que tantos cristãos não têm paz interior? Leem na Bíblia, sabem que o Espírito Santo produz isso, que a presença de Jesus produz isso, mas não sentem. Vamos falar sobre isso? Bom, para falar sobre esse assunto, eu quero tocar em um ponto que não diz respeito apenas a cristãos, mas diz respeito a todas as pessoas. Todo ser humano tem uma característica que lhe é peculiar. Cada um dos seres humanos na face dessa terra. Dos que já passaram, os que existem e os que virão até a volta de Cristo. O ser humano é escravo dos seus desejos. O ser humano é escravo das suas vontades. Isso quer dizer, simplificando, que mal a pessoa, seja ela quem for, cristão ou não, realiza um desejo, realiza uma vontade, mal a pessoa alcança alguma coisa que ela buscava na vida e ela já tem outra vontade, outro desejo. E mal alcança aquele e já tem outro, e já tem outro, e já tem outro, e já outro, e não para nunca. Ora, isso tem uma parte boa, senão todos ficariam acomodados com a vida. Não significa que está errado que nós possamos ter sonhos, objetivos, estudar, trabalhar, melhorar o emprego, nada disso. Mas eu estou falando de algo muito mais conceitual. Desejos de toda a natureza, não importa quais sejam eles. Eles se encadeiam. E se a pessoa realizar ou não um desejo, se ela não realizar, ela continuará tendo aquele desejo. Ainda que não lute para ir atrás dele, mas continuará querendo aquilo. E a hora que conseguir aquilo, vai querendo uma outra coisa, e uma outra coisa, e uma outra coisa. E viver em função desses desejos. Aí que está a diferença do mal e do bom. Ter esses desejos não é errado, é inerente do ser humano. Agora, viver em função deles coloca o ser humano como escravo dos seus próprios desejos. E nós cristãos sabemos que o ser humano caído, que o velho homem, só tem morte em si. Óbvio que há uma graça comum que todos os seres humanos podem manifestar de alguma forma a Cristo. Mas, de maneira geral, quem não tem Cristo, quem não anda com Cristo, só tem morte dentro de si. Porque só o Evangelho pode regenerar o homem. Mas até mesmo os que são cristãos, muitas vezes ficam e voltam a ser escravos ou nunca deixaram de ser escravos desses desejos. Foram libertos do pecado por Jesus, mas esses desejos continuam se encadeando. E o que isso gera, meu irmão, minha irmã? Isso gera falta de paz. Quantos cristãos, quantas pessoas eu já aconselhei que falaram comigo, pastor, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento vai estar na minha vida, mas eu não sinto essa paz. E um dos maiores responsáveis por isso é o fato das pessoas serem escravas dos seus desejos e viverem em função deles. Sejam eles pecaminosos ou não, sejam desejos legítimos de melhorar de emprego, de se formar, de comprar um carro, de ter um filho, de se casar, podem ser legítimos. Não há nenhum pecado nisso, a não ser que não seja a vontade do Senhor para a vida de alguém. Contudo, viver em função dele traz um problema muito sério. E a consequência desse viver em função desses desejos encadeados, mal eu realizei um, eu já quero outro, já quero outro, já quero outro, já quero outro. A consequência de cristãos viverem assim é que não desfrutam da paz que excede todo entendimento.
que habitará em nossos corações, que deve habitar em nossos corações conforme Jesus disse. E Jesus falou sobre o remédio para isso. Falou sobre o que todo cristão precisa fazer, não é uma opção. Todo cristão precisa seguir à risca as palavras de Jesus quando ele disse: aquele que quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, irmãos, esse versículo aplicado na vida de qualquer pessoa, na sua vida, na minha vida, acaba com o problema da falta de paz e acaba com o problema de viver em função de sempre querer uma coisa e uma outra coisa e uma outra coisa. Porque o seu maior desejo será Cristo. A ponto de você negar a sua própria vontade. Você nega esses desejos, nega essas vontades, nega o que você quer, nega a você mesmo. E não só nega, mas todos os dias faz isso e toma sua cruz, que, lembrando, é símbolo de morte. Todo mundo sabia o que era uma cruz quando Jesus falou isso. No tempo em que ele falou isso, a cruz era um instrumento de execução, instrumento de morte. Tome a sua cruz, ele queria dizer: se necessário for, morra pelo evangelho, morra por me seguir. Literalmente falando. Então você morre para suas vontades e morre literalmente, se necessário for, se esse for o chamado para sua vida. Vem e me segue. Porque ele fez isso na sua vida. Morreu para suas próprias vontades, para fazer a vontade do Pai, e morreu literalmente para pagar nossos pecados. Quando isso acontece, olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Você pode continuar tendo desejos, tendo vontades. Só que, primeiro, elas serão puras, porque você andará em santidade, buscará a santidade, e quando identificar um pecado, vai se arrepender, vai buscar ao Senhor. Óbvio, todos pecamos, não adianta dizer que não. Mas não vivemos escravos do pecado. E quando você viver isso, dia após dia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, você já abriu mão de viver em função do encadeamento de desejos. Você agora vive em função do seu maior desejo. Qual é o seu maior desejo? O seu maior desejo é Deus. O meu maior desejo é Deus. Não é o que Ele me dá, não é o que Ele pode fazer por mim, é Deus. Não há desejo maior em mim do que Deus. Mais do que a corça suspira pelas águas, o meu coração tem sede de Ti. O meu desejo é Deus, e quanto mais eu conheço de Deus, mais eu quero conhecer de Deus. Então eu estou satisfeito em Deus. E olha que interessante. Quando isso acontece, eu posso ter desejo de um carro, de uma casa, de uma família, de um casamento, de um emprego melhor, de viajar, de tirar férias, qualquer tipo de desejo. E eles podem ser encadeados, porque essa é a natureza do ser humano. Mal a gente realizou um, a gente já quer outro. Só que eu não vivo em função deles, porque eu já abri mão da minha vida. Então, em primeiro lugar, eu desejo Deus, eu quero glorificar a Deus. Deus é o que me deixa mais feliz. Aliás, a minha felicidade está em Cristo. E aí, em Cristo, porque as Escrituras nos dizem para fazermos todas as coisas em nome de Jesus, eu posso desejar as outras coisas, e até posso, porque é quase que inevitável essa questão de alcançar um objetivo e já ter um outro. Só que isso não domina a minha vida, isso não pode dominar a sua vida. O único desejo encadeado que pode dominar a sua vida é o desejo por Deus, por mais de Deus, por conhecer mais de Deus, por ter mais de Deus, por saber mais de Jesus. Sabe qual é o resultado disso? A paz que excede todo entendimento habita no seu coração e no meu coração, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se estiver assistindo no Facebook, clique em curtir, compartilha, faz essa mensagem chegar a outras pessoas. Se foi útil para você, e se você acredita que ela pode ser útil para outras pessoas ou para outra pessoa, compartilhe, marque essa pessoa, para que o Espírito Santo, por meio desse pecador aqui, que eu sou só um pecador salvo pela graça,
e do projeto Reconstruindo os Muros do Evangelho, essas pessoas possam ser alcançadas por palavras do verdadeiro Evangelho e não essas falsificações baratas de Evangelho que vemos por aí. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido, por estar aqui comigo. Deus nos abençoe e até o vídeo da próxima semana. Tchau!